palavra. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 53. Aleluia. Isaías 53, do verso 1 em diante. Se nós meditar nessa palavra, não precisava nem de pregação para aceitar Jesus. Que ela já é uma pregação, né? Diante dos nossos olhos, diante da nossa mente. E muitas das vezes nós temos que falar um pouco do amor desse Deus tão maravilhoso, que assim carregou todas as nossas dores. Muitas pessoas têm que ouvir essa palavra e nós temos que pregar um pouco sobre ela também, porque é necessário para que alguém escute e guarde alguma coisa dentro do coração. Amém? Todos acharam? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que os desejamos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores experimentados no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Aleluia, Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Pode se sentar, dando glória a Deus. Isaías, hoje é culto da família, né? Eu escolhi essa palavra porque esse Deus, Jesus Cristo Nazareno, ele ia nascer, né? Depois de uma narração dessa, depois de Isaías escrever isso, que ele ia vir, depois de nossos antepassados falar que ele ia nascer, ia pisar a cabeça da serpente. Ele ia nascer sobre uma família, mas até então ninguém sabia como ele ia nascer. Não é verdade? Sabia que o Cristo Todo-Poderoso ele ia nascer para libertar o seu povo, libertar a sua família. Porque a Bíblia declara que nós somos irmãos de Jesus, Filho de Deus, né? Nós somos aquele que ele nos resgatou pela sua misericórdia. Então, quando lá em Gênesis, no começo fala que Adão e Eva pecou, já fala também que ele ia nascer. E daí por diante começa a narração dos grandes profetas de Deus. E sobre uma geração de Moisés, de Abraão, Isaque e Jacó, vai dar continuação à semente de Jacó, a semente de Abraão. E aí vai chegar até Davi, e Davi vai ser aquele que vai ser escolhido por Deus para levar a sua palavra também. Mas Davi, ele tem muitas coisas, ele se compromete com muitas coisas, e ele não vai assim fazer o tabernáculo do Senhor, fazer a casa para o Senhor, mas sim o seu filho que vai nascer, né? Vai nascer Salomão e vai ali construir uma casa para o Senhor, um templo para adorar a Deus, né? E até então, a promessa prometida que Jesus Cristo, o poderoso, ia nascer, vai dar continuação. Passa-se 14 gerações até Jesus Cristo, mais 14. 14 com 14 dá 28 gerações. E até chegar essa nação, muitas pessoas, muitos daqueles que os nossos antepassados sofreram.
Muitos sofreram para chegar até Jesus Cristo, mas vai chegar o dia que o Nazareno, ele vai ter que nascer, e ele vai nascer de uma virgem onde nunca foi tocada, uma virgem onde ninguém acreditava, ninguém dava nada por ela. Ela está no canto dela, ela tem um casamento marcado, ela vai se casar, e quando você vai se casar, naquela época era prometido e não tinha quem tocasse. Se tocasse, ela saía do meio da sociedade, ela não era mais vista como uma mulher ali para poder se casar de novo. E Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele vai nascer naquela mulher. Mas José, ele não vai aceitar aquilo, porque José era um homem que, na época dele, ele sabia que não podia acontecer aquilo. Ele não poderia casar com uma mulher que estava esperando um filho de outro, mas ela estava esperando um filho do Deus Todo-Poderoso. Aquele, quando o anjo desceu sobre ela, que colocou sobre o ventre dela o filho, Jesus, o Todo-Poderoso, ia nascer sobre ela. Foi maravilhoso? Foi gostoso? Foi. Mas teve consequências da vida. Teve sofrimento. Muitas pessoas sofreram até ele chegar àquele ponto. Mas quando Jesus vai nascer? Chega o tempo de Jesus nascer. Mas tem uma fúria de Herodes. Tem uma fúria na época. Quando Jesus vai nascer, ele já está comprometido a vida de Jesus para com ele. Porque ele sabe que Jesus, o Nazareno, o Rei dos Reis, vai nascer para libertar a sua família. E a família de Jesus somos nós. A família de Jesus somos nós, aquele que prega o Evangelho do Senhor, aquele que está dentro da casa do Senhor falando do amor de Cristo. Aleluia. Jesus nasce. De repente, as crianças começam a morrer por ordem do rei, e ele tem que fugir. Você imagine você fugir da sua própria casa. Imagine você ter que fugir da terra que é dos seus pais, que foi Deus que construiu, é tudo de Deus, e ele tem que fugir para outro lado. Ele tem que sair junto com seu pai e sua mãe. Mas um dia ele vai voltar de novo. Ele vai voltar para vir buscar, para vir resgatar aqueles que estavam feridos, aquilo que foi prometido em Isaías, aquele que estava condenado, aqueles que não tinham visão para ver, aqueles que não tinham ouvido para ouvir, aqueles que não podiam chegar no meio da sociedade, os leprosos, aqueles que tinham a mão mirrada. Então Jesus, ele ia voltar para fazer esses milagres, para que o povo visse que a dor que ele levou, que ele ia levar, ele tirava. Ele vai fazer isso, voltar. Mas vai ter um tempo determinado para ele voltar. E quando ele volta, começa a sua rotina. Começa ali o seu evangelho. Começa ali a dedicação ao Pai, que ele já era dedicado, mas ele vai se comprometer muito mais na obra de Deus, para fazer a obra do Pai, porque ele sabe que vai chegar o dia onde ele vai ter que passar pela morte de cruz. E essa coisa vai trazer uma coisa muito maravilhosa, que é, ele vai pegar, ele vai começar a curar leprosos, ele vai começar a curar cego, ele vai começar a curar mulher do fluxo de sangue, ele vai começar a curar enfermidade da sogra de Pedro, ele vai fazer Lázaro ressuscitar. Olha só, Jesus começa a resgatar a sua família por aí, tirando as doenças, resgatando mortos, resgatando feridos, fazendo pessoas enxergar. Quando ele vê o cego à beira do caminho, e muitos não querem deixar ele ver, ele quer resgatar aquele. Ele não quer saber o que o povo vai dizer, ele quer saber de uma coisa: aquilo que Isaías pregou, eu tenho que fazer, é resgatar. É resgatar aquele, porque quando ele saiu da glória, quando ele saiu do céu, ele pediu permissão ao Pai para vir buscar e resgatar a sua família, que era a família de Deus. Ele vinha buscar. Mas Jesus Cristo, ele na sua jornada, antes dele ser crucificado, ele vai para ensinar, ele vai se dedicar ao ensino. Por que ele vai se dedicar ao ensino? Porque ele tem uma família e o povo começa a crescer, a multidão começa a crescer perante Deus. Então ele vai resgatar os discípulos, ele vai fazer discípulos. Então ele começa a preparar 12 discípulos para andar com ele, junto com ele. E aqueles discípulos vão ter que aprender a palavra de Deus, vão ter que se
dedicar à palavra de Deus. Mas como que eles vão aprender? Vendo o que Jesus está fazendo, vendo a dedicação que Jesus está fazendo, vendo quando Jesus sobe o monte e desce, vendo Jesus quando repreende Satanás, vendo Jesus quando Jesus cura. Então eles começam a aprender aquilo ali. Mas vai ter um homem muito mais dedicado em tudo aquilo que Jesus está fazendo. O nome desse cara é Pedro. Pedro vai se dedicar muito mais do que os 11. Pedro, ele vai se entregar muito mais. Mas por que você está falando isso? Pedro pecou, Pedro entregou, mas foi a pedra fundamental para o evangelho do Senhor. Olha só de onde Deus tira. O que Deus faz? Como posso eu julgar o pregador da manhã? Como posso eu julgar ou condenar o grande profeta da manhã? Eu não posso. Porque pode ser você, pode ser um que vai passando ali, só ouve falar e nunca entrou, mas no dia que entrar, Deus profetiza na vida dele. Ele aceita Jesus, é batizado com o Espírito Santo e a glória de Deus nasce sobre ele e começa a nascer um grande pregador. A família de Jesus. E quando Jesus está no meio da igreja, que chega a sua família, ele chega com as suas palavras, não sou eu que estou falando. Jesus fala: minha família é aquele que faz a vontade daquele que me enviou, o meu Pai que está no céu. Então a família estava lá fora, era pai, mãe e irmãos, mas a família de Jesus estava dentro da igreja. Então Jesus, ele se preocupa com aqueles que vai subir. Jesus, ele não se preocupa com parentes. Jesus, ele não se preocupa com pai nem de mãe. Ele se preocupa com aquele que está dentro da casa, com aquele que abre o coração para ele, e ele sabe que ele tem que entregar na glória. Então ele está preocupado com a família dele na igreja. Jesus, ele vai ser batizado. O primo morre. Jesus continua o evangelho. Sabe quantos anos Pedro andou com Jesus? 3 anos. Foi o suficiente para Pedro salvar a vida, libertar a vida, derramar a presença do Espírito Santo nas pregações. Enquanto tem muitos de nós que já tem 30 anos de evangelho e até hoje não foi batizado com o Espírito Santo. Mas por quê? Porque não pedimos. Desacreditamos que ele pode batizar. Muitas das vezes Jesus quer fazer, mas nós não acreditamos que ele vai fazer. Muitas das vezes Jesus vai salvar e libertar pessoas na igreja, mas tem coração contra, que vai dizer que não vai acontecer dentro da igreja. Porque quando o povo saiu do Egito, o Egito foi junto. Mas o Egito foi com medo de morrer. Não foi porque tinha que ir, porque ia aceitar Jesus, porque ia estar do lado de Deus, e ficaram com medo de morrer por causa das pragas. Sabia que o nosso Deus era poderoso, e mesmo assim ele levou o Egito com eles. Deus, ele resgata a sua família. Ele tira a sua família do Egito. Ele leva e dá maná. Mas eles ainda querem mais. Ele não se satisfaz com aquilo que Deus deu. E muitas das vezes hoje nós não se satisfaz com a presença do Espírito Santo e quer mais. Por que queremos mais? Porque pedimos mais. Achamos pouco. Mas a palavra de Deus, ela fala dessa maneira: só a minha presença te basta. Aonde tu for, aonde tu estiver, se tu está na tua casa, a presença dele te basta. Se tu está louvando, se tu está pregando, a presença dele te basta. Mas por quê? Abraão, sai do meio da tua parentela, larga tudo aí. Não tinha precisão dele sair porque era um cara rico, tinha dinheiro, era bem sucedido. Mas ele vai sair, ele vai cumprir a ordem de Deus. Por quê? Só a presença de Deus bastava para ele. Mas vai o cara chamado Ló, atrevido, vou junto. Por que Ló foi junto? Família.
Ele foi porque sabia que estava perto do homem de Deus. Estava perto do homem que se dedicava a Deus. E ele sabia que ele ia tirar vantagem estando junto dele. Quantas vezes tem pessoas querendo tirar vantagem junto da gente, pensando que vai conseguir a mesma bênção, não vai. A sua bênção é sua, a sua é sua, a sua é sua, a sua é sua. A bênção de cada um é individual. Você não vai ficar com a minha bênção, ninguém vai ficar com a bênção de ninguém, porque as coroas são diferentes quando chegar na glória. Cada um vai ter sua coroa, uma mais clara, uma mais apagada, uma mais bonita, uma com mais virtude, porque vai ser através de você que você vai chegar na glória e a sua coroa vai brilhar. Jesus, ele não vai ficar com peninha de você quando chegar lá, não. Porque senão, a Bíblia não dizia que apartai-me de mim, maldito do meu Pai. Jesus não vai chorar quando ele falar essas palavras diante de você. Ele chora hoje quando você está no pecado, está fora da presença, está fora de buscar o caminho do Senhor. Ele está chorando, lágrimas de sangue ainda. As suas mãos estão sangrando, a sua cabeça está sangrando, os pregos estão entrando ainda. Quando ele vê o povo que era lá para ser lavado e remido no sangue do Cordeiro, anda fazendo muita besteira por aí. A família dele. A família dele. Jesus, ele vai ser entregue. Eu me emociono, irmão, quando eu falo que Jesus vai ser entregue. Porque eu fico pensando, eu medito dentro de mim, fico pensando, pastor Edith, a pessoa ser entregue com autoridade, sabendo ele, Jesus, que ia apanhar, que ia sofrer, que ia passar dores. Por que estavam prendendo ele? Por que pegaram uma coroa de espinho e colocaram nele? E ele sabendo que ele ia passar por aquilo. Por que eu falo isso? Porque quando ele foi ser entregue, ele chega já para Judas e fala: termina o que ele vai fazer. Porque ele sabia. Ele não deixou o diabo impedir de Judas fazer o que ia fazer. Aí Pedro vai chegar perto dele e vai dizer que nunca nega ele e nem vai sair de perto dele. Mas ele sabe o coração dele. A pastora falou: peça em silêncio aquilo que é mais importante. Peça em silêncio. Não precisa seu marido saber, não precisa sua esposa saber, não precisa seus filhos saber, mas ele precisa saber que ele é Deus na sua vida. Ele é Deus na sua vida. E vai negar Jesus Cristo. Jesus Cristo vai pegar a sua coroa, vai levar as chicotadas, vai começar a sangrar, e tem uma cruz preparada que não era para ele, era sim para ele, porque lá Isaías já falava que ele ia carregar nossas dores. Então a cruz não era para Barrabás, não era, porque se fosse ele tinha levado. Não era verdade? Se a cruz fosse para me levar, para a pastora Edith levar, ela vai levar. É a cruz que nós carregamos hoje. Jesus Cristo nos ajuda, mas nós carregamos a cruz para que nós sintamos o peso da responsabilidade do Evangelho do Senhor. Não pode esquecer essa cruz. De maneira nenhuma podemos esquecer essa cruz. Porque quando Barrabás é solto, a cruz que era para ele é para Jesus. Quando o cara ele é colocado no centro das atenções, porque ele é perigoso. Então aquela cruz era para Barrabás porque ele era um cara ruim, um cara mau, não tinha solução para ele. Então ele ia ser colocado para justificar as besteiras que ele tinha feito. Por isso que Jesus Cristo foi no lugar dele, porque o nosso Deus, ele levou todos os nossos pecados de uma nação em peso, aquilo que ele não precisava levar, ele levou naquela cruz. Agora imagine você, entre no lugar do Senhor Jesus Cristo nessa noite, entre na presença dele nessa noite, e encare essa cruz como que fosse você carregando ela.
levando ela passo a passo, sabendo que você está indo para a sua morte, porque você vai chegar lá, porque era todo ano, tinha que acontecer a crucificação naquele lugar. E ele leva calado. Isaías fala que ele calado estava, calado ficou, sem pedir ajuda, sem pedir socorro. Cuspiram nele, chicotearam ele. Quando chega naquele lugar, vão colocar ele sobre a cruz e a pregar seus pés com prego. Imagine um prego transpassando o seu pé. O primeiro prego batendo. A mãe de Jesus vendo aquilo acontecer. Os irmãos de Jesus vendo aquilo acontecer. O primeiro prego entra sobre os seus pés. Vamos para o segundo prego. A dor já estava demais. Ali, no pé já estava uma parte do meu erro, do meu pecado, da minha morte, das minhas doenças. Agora você, depois de estar sentindo dor com a coroa, chicoteado, castiras do couro saía das costas de Jesus Cristo, ele vai para o segundo prego, a mesma batida. Eu fico imaginando o carrasco, sentindo prazer de bater, para ele sentir dor, porque se ele não tivesse sentido prazer, ele não bateria, ele recusaria, ele aceitaria Jesus. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, se você não quiser que esses pregos continuem batendo, aceite Jesus. Aceite Jesus para que você possa não receber uma coroa de espinho, mas uma coroa de prata, uma coroa de bronze, uma coroa de ouro, uma coroa de esmeralda sobre a sua cabeça. Mas está pouco. Barrabás era um homem muito grande, era maior do que Jesus Cristo. A cruz era maior. Eles esticam os braços de Jesus Cristo para poder caber nas pontas da cruz. Eles quebram ele, bate o prego sobre a palma da mão dele, bate o outro prego na outra palma da mão dele. As dores que Isaías pregava, o sofrimento que Isaías pregava. Aí eu não enxergava. Hoje eu enxergo. Pela sua misericórdia. Hoje eu sei que Jesus salva e liberta e cura. Hoje eu sei que Jesus batiza com o Espírito Santo. Hoje eu sei que Jesus pode dar dom de língua, dom de profecia, dom de interpretação, dom de cantar, dom de profetizar, dom de curar. Hoje eu sei que Jesus faz isso. Através da sua dor eu sei que Ele faz isso. Mas vai chegar a hora de Jesus falar. Vai chegar a hora dele se espranar, de falar com Deus. Vai chegar o momento.
E ele, quando chega na hora da sua morte, quase perto, eles furam o peito dele com a lança. Ele já está crucificado, já pregaram ele, mas Isaías falava que ele ia passar por isso, que a água que ele ia beber era vinagre, que a lança ia entrar sobre o peito. Quando chega às 3 horas da tarde, aí ele vai dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, se possível for. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus, Ele quer que você viva a melhor vida na face da terra. Ele não quer ver o povo dele sofrendo. Ele te tirou lá do Egito já faz tempo. Ele te tirou da escravidão faz tempo. Ele te curou faz tempo. Ele te abençoou faz tempo. Nós temos que comer e beber o melhor dessa terra, por causa de tudo que ele passou. Mas não fica só aí. 5 minutos eu encerro. Jesus, ele vai ser enterrado, vai lá pro túmulo. Mas ele já tinha falado que derrubaria o templo e em 3 dias edificaria. Ele estava falando dele, não era da casa aonde era o templo, falava dele. Ele era o templo. Nós somos o templo. Se tu abrir teu coração, deixar eu entrar, farei morada. Cearei contigo e tu comigo. E Jesus, ele vai e ressuscita. Quem vai ver ele? Quem primeiro vê ele? Uma mulher que não tinha nada a ver com o negócio lá atrás. Pecadora, cheia de defeito, aonde muitos não olhavam e só condenavam. E ele se apresenta para ela e vai mandar avisar os que correram e foram embora com medo. Jesus, ele volta, ressuscita, mas antes de subir ele diz: olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Fica aí, espera aí, não corre não, não passa na frente não. Sabe por que ele fala isso? Ele não ultrapassou a vontade do Pai, porque todas as vezes que questionavam ele, ele dizia: eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Todas as vezes que questionava ele falava isso. Aí é onde entra a vida de Pedro, porque Pedro ficou em Jerusalém até que do alto foi revestido, e quando foi revestido, começou o evangelho de Pedro. Aí Pedro começa a ganhar alma, começa a derramar o Espírito Santo de Deus, né, em Atos 2, e começa a curar. Aí Pedro chega na casa de Tabita. Tabita está morta, mulher temente a Deus, só que não era de Deus ainda. Ela fazia tudo para a obra de Deus, mas não era evangélica. E ele vai lá e ressuscita ela. Ele chega na porta do templo. O que é que acontece? Ele ia todo dia naquele horário, mas teve um dia que ele tinha que fazer diferente. Vai ter dias que você tem que fazer diferente na casa do Senhor, para que você receba a sua vitória. Que Deus abençoe. Se coloque de pé que eu vou orar em nome de Jesus. Sinta os cravos, sinta os pregos, sinta o chicote. Todas as vezes que você pensar em desistir da presença de Deus, sinta isso
sobre você. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.